E hoje nós estamos entrevistando aqui uma mulher poderosíssima, Naísa Ferreira, que é palestrante, comunicadora e mentora. Sou Joe. Naísa, que coisa boa receber você aqui nas Óticas Mais Brasil e não pode ver. Mais uma vez, Mais agora uma não pode vez, ver, né? Não pode ver, né? Conhecendo você mais de perto, uma mulher que sempre traz a questão do empreendedorismo tão possível para todas nós mulheres e para todos nós que estamos assistindo agora o Pode Ver, né? É verdade, possível e necessário, né, Lívia? Isso. Naísa, sobre oportunidades. Quando a gente conversa com as pessoas, né, algumas que nos assistem, que nos acompanham, que tem outras pessoas como referencial, sempre pensam assim, ai, se eu tivesse uma oportunidade. É Eu estou verdade. esperando a minha oportunidade. Ah, com ela aconteceu assim, porque para ela aconteceu essa oportunidade. Se fosse comigo, eu também estaria lá, né? É verdade. Como você identifica uma oportunidade? Como é que o outro pode perceber que essa oportunidade tão esperada de repente aconteceu e não Ó, deixar isso passar? olha, Lívia, eu acho que a sua pergunta é a pergunta de milhões, viu? Esse Sim, podcast aqui é conteúdo para você que está aí em casa assistindo, porque essa pergunta é a pergunta de milhões. Para começar, eu acredito que a oportunidade não é esse presente que aparece na porta, assim, presente meio de Papai Noel. Não, ela é uma construção, né? sim, sim, Mas a gente precisa voltar uma casa antes, porque a oportunidade, ela nasce muito do autoconhecimento, de você entender quem você é verdadeiramente, sim, a pessoa que você é e para onde você está indo, que lugar você está indo. sim, A partir do momento que você tem essa clareza de quem você é e para onde você está indo, aí você entende que o que te aproxima desse lugar e dessa pessoa é o que é uma oportunidade, como as pessoas tanto falam. Então é sim, uma questão muito mais da gente se tornar esse imã e essa construtora ou esse construtor de oportunidades no dia a dia, que nada mais são do que passos, às vezes maiores, às vezes menores, mas que é a gente que sim, dá nesse sentido, nesse caminho da pessoa que a gente está querendo se tornar e do objetivo que a gente está querendo realizar. sim. E a questão da oportunidade, a gente pode concluir que, na verdade, nós vamos percebendo as pequenas oportunidades de todos os É dias, verdade. né? É. Para formar a tão esperada oportunidade, Exatamente. não Isso, é? isso me aproxima de onde eu quero chegar? Se me aproxima, é uma É a escolha oportunidade que me leva para certa, aquele é lugar, sobre isso, né? sobre escolhas certas, E eu né? falo sempre também, Lívia, assim, muitas coisas são boas, mas nem tudo é oportunidade para todos, porque nem tudo que é bom é para você, e nem tudo que é bom e é para você, às vezes é para aquele momento, né? Você Sim, tá agora com clareza de objetivos, de algo que você está construindo, às vezes vem, por exemplo, uma oportunidade de você fazer a viagem dos sonhos, mas sim. naquele momento a tua prioridade, tua atividade fim é uma outra. Então, aquela oportunidade é maravilhosa, mas será que ela é para agora, né? Equilíbrio emocional faz toda a diferença na tomada Toda a de diferença. decisão, né? Toda a Saber diferença. escolher baseado no equilíbrio emocional. É Exatamente. isso aí. E nessa caminhada, Anaísa, de oportunidades, de história de sucesso, trazendo para a sua vida, né? As pessoas olham e acham, não veem os nossos bastidores, né? Oh, E aí não sabe quantos riscos corremos nas escolhas que fazemos, porque faz parte, oh, total. né? Verdade. Algumas vezes dá certo, outras não. E nessa caminhada, qual foi o risco que valeu a pena você ter escolhido, ter tomado? Olha, eu te diria que no meu caso, na minha história de vida, todos valeram a pena, porque, enfim, entre erros e acertos, tudo me trouxe a esse ponto onde a gente está. E eu falo sempre, Lívia, para os meus clientes que honrar a nossa história, honrar as nossas escolhas, as nossas oportunidades, inclusive os erros, é essencial para a gente tomar posse de quem a gente é e do que a gente construiu e nos fortalecer nos próximos passos dessa caminhada. Então, muitos erros que eu já cometi, coisas que eu achei que queria e depois, ao implementar, eu vi que não era bem aquilo, né? Saber abrir mão, saber dar não, saber fechar o ciclo, tudo isso também é muito importante. Então, eu te diria que todos eles valeram a pena. Sim, com certeza. E refletindo mais um pouco sobre esse ponto, Naís, as pessoas perguntam, mas eu não vou iniciar, ou então eu não vou virar a página porque eu corro um risco.
tudo na nossa vida Tudo. vai ter risco. Tudo, inclusive estatisticamente, porque eu não vou falar aqui para ninguém sair daqui preocupado, mas tem um risco que é calculado de um avião cair na sua cabeça, de você ser Sim, atropelado, de você ter um problema de saúde, sim. para tudo. A Isso é gente vive. viver Exatamente. e exercer a fé. A Exatamente. fé é você ter não ter a certeza do que vai acontecer, e mesmo Acreditar, assim escolher você acreditar. acreditar que vai dar certo, Isso né? De aí. alguma forma, porque tem um Deus maior para nos Amém. direcionar, não é Amém. É isso? isso aí. E Naísa, sobre empreender, né? O que é que ninguém conta sobre o empreender? Na sua Ixi. visão, né? O que é que as pessoas não contam, o que é que as pessoas não vendem, não divulgam sobre o que de fato é empreender? O que eu mais escuto falar sobre o que ninguém conta do empreendedorismo, principalmente para quem já trabalhou como CLT, né, trabalhou para outra pessoa, é a falsa ilusão de que quando você vai empreender, e essa você vai rir, Lívia, você vai trabalhar menos. Ah, é verdade. Não, você vai É trabalhar menos, você vai verdade. fazer seu horário, né? É. Você vai ter liberdade para escolher os seus Você vai compromissos. fazer o seu horário. Olha, minha amiga, isso não Esse é o existe. maior golpe, né? Que a gente Não pode existe, cair. é verdade. Você vai fazer o seu horário. Você é dona do seu tempo. Que história é essa, E, né? inclusive, mulheres que ainda não empreendem, e homens também, às vezes admiram pessoas como você, como eu, que empreendemos, exatamente por esse fato. Não, né? A Anaísa, 8 horas da manhã, está na academia, a Lívia, no final da noite, está na academia, mas não entende o que está por trás, né? Sem O dúvidas. que está por trás das Sem dúvidas. escolhas. Agora, empreender hoje, mais do que nunca, principalmente a nível de Brasil, traz para a gente oportunidades de crescimento que muitas vezes, dentro do quadrado do trabalhar para outra pessoa, do CLT, a gente não tem. Mas aí, novamente, vai muito de cada um entender, Sim, né, a pessoa que quer ser, a vida que quer ter, porque às vezes as pessoas falam assim, empreender é para todos? Não. Nem a maternidade é para todos, sim, imagina empreender. Não, nem tudo é para todos, sim. né? Por isso que eu volto na tecla. Eu acho que o autoconhecimento é a base para que a gente possa ter segurança para caminhar e escolher cada passo que a gente dá nessa vida. De estar pleno no projeto que Deus Exatamente. E traçou para inteiro, né? E sim, para cada um inteiro. de nós, sem dúvidas. E sobre erros, Naísa? Empreender, a gente erra muito, né? Oh, Nessa caminhada do empreendedorismo, a gente acerta, mas a gente erra bastante e aprende com esses erros. Como é que a Naísa lida com os seus erros? você sabe, Lívia, eu não sei como foi para você, né? Mas eu acredito que todo mundo que está aqui assistindo a gente, que é 40 mais, Sim, geração que foi sim, criada aí pelo sim, pós-guerra, galera dos anos 80, anos 90, né? Por sim. aí nessa faixa, meados, a gente é uma geração que aprendeu que errar é errado. A Verdade, não assumir riscos, a verdade. evitar os erros, a minimizar os erros. Então, a gente trabalhar a mentalidade para a gente, para passar a entender que o erro, pelo contrário, ele faz parte, né? Faz Assim como os nãos parte. da vida, os erros, Exato. eles fazem parte. E que se eu estou errando pouco, significa dizer que eu também estou fazendo pouco. Né? Porque à medida que eu faço, e aí eu gosto muito da ferramenta da gestão que é o PDCA, de você fazer, corrigir, E implementar de novo. Exatamente. aperfeiçoar, E ir né? fazendo na caminhada, e lapidando, né? Sim. Acho que tudo na vida que é precioso passa por esse movimento da lapidação. Então, hoje eu entendo que se eu tô errando pouco, porque eu tô fazendo pouco também. Mas Sim. foi todo um processo, principalmente de aceitar a condição humana, né? Porque se a gente, como ser humano, eu digo que no mínimo a gente tem aí, estatisticamente, 50% de possibilidade de erro e 50% de possibilidade de acerto. Entender a nossa limitação, não Exatamente. é isso? E é isso que nos torna humanos. Exato, isso se chama maturidade, né? Exatamente. Maravilhoso. E nessa caminhada, comigo também foi assim, Naisa, como você está falando, olhar para dentro, entender que nós temos um limite, que a gente erra e que faz parte e que nós estamos aperfeiçoando, que está valendo a pena, né? Mas existem nesses momentos as viradas de chave, Ou. não é? A gente olha e vira as chaves em alguns momentos da vida. Para você, na sua vida, qual foi a maior virada de chave que você deu, que você tomou, que hoje você vê e olha que reflexo repercutiu na Olha, sua Lívia, vida? foram muitas, muitas Não mesmo. tenho Eu dúvidas. comecei cedo a estrada profissional, mas eu vou te dizer que uma que fez toda a diferença, que não faz tanto tempo assim, ainda é uma construção diária de uma nova mentalidade, uma nova Anaís, de um novo olhar sobre a vida, mas que foi essencial, principalmente para esse movimento de maturidade que você está trazendo, Sim, é entender e me acolher na minha inteireza.
com os meus erros, os meus acertos, as minhas qualidades, os meus erros, eu digo a minha luz, a minha sombra, no Sim. todo que eu sou e principalmente como uma mulher plural, uma mulher que não é uma coisa só, né? Então, eu tenho formações em áreas do saber diferente, tenho aí o meu método de mentoria que costura todas elas, mas eu não sou só o meu trabalho, embora o trabalho Sem seja um dúvida. pilar importantíssimo da minha vida. Eu também sou mãe, eu também sou artista, eu também sou Sim, filha, sou sim, amiga, sim, sem né? dúvida. Então, entender que a Anaísa é essa inteireza aí, parar com aquela ilusão de querer extirpar de mim um pedaço que às vezes alguém diz que não é legal, ou que é feio, ou que não é adequado, Sim, fez um toda a rótulo, diferença. né? Isso, Toda a diferença. Foi uma sem virada de dúvida, chave gigantesca para mim. sem dúvidas. E o que é que hoje te motiva a continuar essa caminhada de empreendedorismo, de sucesso, de realização de sonhos? Qual é o teu combustível? Aquele que não te deixa parar. Aquele que não me deixa parar é ver pessoas maravilhosas como você, essa mulher incrível, florescer, né? Desabrochar para o mundo, desabrochar para a vida, desabrochar em propósito, expandir, ocupar espaço, porque esse mundo precisa de bons exemplos, esse mundo precisa de boas mensagens. E eu digo Verdade. sempre, Lívia, que aquele que acende a luz é o primeiro que se ilumina. No momento que você decide trabalhar esse conteúdo com a tua visão, com o teu olhar, com a tua seriedade, né? Sim, Com a tua entrega, ninguém vai fazer como você. Nem você mesma nessa primeira temporada vai fazer igual nas próximas. Então você vai sempre lapidar e fazer melhor. Mas assim, ver esse movimento de florescimento, das pessoas ocuparem o seu espaço, e graças a Deus no meu trabalho eu consigo fazer esse processo de não só incentivo, mas de lapidação e preparação para o caminho, né? Eu brinco de ajudar a pessoa a perceber o caminho das pedras, porque cada um tem o seu, né? sem Mas dúvidas. ver esse desabrochar da potência humana, como a gente está vendo aqui com essa realização de mais esse projeto, com certeza um projeto maravilhoso, porque vem de uma pessoa maravilhosa como Amém. você, é o que Obrigada. me move no dia a dia. Amém. Naísa, que maravilha estar com você nesse momento, compartilhando de tanto aprendizado, né? Querida. Seus e aprendendo com você. De fato, você é gigante, viu? Igualmente, né? Admiração Obrigada. múltipla. Obrigada por esse momento, por ter reservado um momento tão precioso para estar compartilhando com quem está nos assistindo que é possível empreender, que é possível se mudar, melhorar, que nós erramos. Faz parte o medo faz parte, não é isso? Tudo faz E minha parte. amiga, só gratidão a você. Eu que Obrigada. agradeço pelo convite, sucesso para você cada vez mais, para o podcast que está incrível. E você pode ver e conferir tudo aqui, porque com certeza vai ser uma edição melhor do que a E eu outra. tenho um presente para você. Oba! Essa empresa soube que você estaria aqui, Que né? bom! Mandou aqui um presente lindo, Hobby Moda Íntima. É uma empresa parceira, né? Lingeries belíssimas e quando ela soube que você estaria aqui, ela já mandou deixar para te Se eu te entregar. contar uma coisa, tu não vai acreditar. Na época da faculdade, eu comecei a empreender muito nova mesmo, assim, aquela coisa, estudar em universidade particular, vamos trabalhar, vamos botar uma lojinha, vamos vender as Sim, coisas para sim, ajudar a pagar. Eu sim. vendia róbia. Olha Você só, acredita? Dona Núbia Vendia róbia. Róbia. E hoje, até hoje eu não entendo, porque naquela época não tinha GPS, era páginas amarelas. Pronto, revelei a idade agora. Deixa eu te contar outra coisa. Eu também já revendi Olha só, róbia. então, tá vendo aí Lá no você? começo, lá no começo, eu trabalhei numa grande empresa onde só tinham mulheres, Que né? legal. Tinha 19 anos. E eu logo percebi que eu poderia ter uma outra renda além daquele trabalho, que só tinha Exatamente. médicos, assistentes sociais, e o que foi que eu fiz? Procurei a melhor lingerie Norte-Nordeste. Enchia o Exatamente. carro de lingerie na hora do E- almoço, vendia pra mulherada. Exatamente. Fiz Eu marcava sucesso lá na página amarela, era longe da minha casa, eu ia lá buscar e Fiz vendia sucesso com a mesmo. hobby e ganhei dinheiro. Você também? É isso Mais aí. uma para nossa história em comum, tá? E é super legal a gente contar isso para quem está em casa, porque às vezes a gente esquece que são os passos que vão fazendo o É caminho, né? verdade, é verdade. Eu fazia sucesso. Eu vendia bem, tu Eu vendia bem também também. vendia muito bem Então, também. pronto. Então, hobby, um beijo grande. Dona Núbia, um beijo grande. Um Seu Rocha, beijo. Samira, Jean, Davi, vocês são maravilhosos. E obrigada por nos presentear nesse momento do Isso podcast. aí, tamo junto. Obrigada, Anaísa. Tamo junto. Então, compartilha, assiste e nos acompanha no nosso canal.